Esse aqui, galera, foi o primeiro serial killer da história. Ele teria vivido por volta de 400 mil anos atrás, e naquela época ele nem era considerado como um ser humano, e sim como um Homo heidelbergensis. Essa aqui é o trava-língua, hein? Fala você. Heidelbergensis. Homo heidelbergensis. Agora ficou certo. E além disso, hoje também iremos ver o porquê que a cabeça do primeiro serial killer de Portugal foi guardada em um pote. Se inscreva no canal se não é inscrito e, como de costume, deixa logo o seu joinha. No município de Atuapuerca, na Espanha, existe um lugar chamado de Cima de los Huesos, ou o Abismo dos Ossos. Essa é uma gruta descoberta em 1976 e ela está localizada a uma profundidade de mais ou menos 13 metros. Só que lá em 2013 foram encontrados vários restos humanos dentro dessa gruta. Esses ossos são atribuídos ao Homo heidelbergensis. que é considerado o ancestral do homem de Neandertal. E eles, galera, são bem antigos, tendo uma idade mínima estimada em 300 mil anos. E eles viviam no Pleistoceno Médio. E ali dentro, então, dessa gruta foram encontrados vários ossos, como, por exemplo, um pedaço de uma mandíbula, um pedaço de um crânio. E no total ali foram encontrados pelo menos 2.000 ossos ou pedaços, que pertenciam pelo menos a 28 indivíduos diferentes. Só que aquela caverna não parecia ser uma casa, não parecia que alguém morava ali, pois ela era muito estreita e profunda. Parecia mesmo um local onde alguém jogou os restos ali. E essa descoberta pode ser a evidência do primeiro serial killer da história. Depois de analisar então todos os ossos fragmentados, os cientistas chegaram na conclusão de que algumas daquelas lesões foram causadas por um objeto bem duro, seja de madeira, seja de pedra, podendo ser uma arma. Ou seja, alguém com algum objeto teria tirado a vida daqueles homos. O agressor teria golpeado a vítima com a mão direita várias e várias vezes, e depois jogou ele nessa caverna, nesse poço, onde ele foi encontrado 400 mil anos depois. E essa conclusão então foi feita em apenas um esqueleto que eles pegaram ali os restos e montaram depois. Só que como ali dentro haviam restos de vários outros indivíduos, pelo menos 28, os cientistas concluíram então que esses outros indivíduos provavelmente tiveram o mesmo fim. Foram vítimas desse serial killer. Um indivíduo eles concluíram que recebeu as pancadas, já os outros não se sabe exatamente o motivo. Mas segundo os estudos e análises, esse seria o primeiro serial killer da história. Porém, ele não foi o primeiro serial killer dos humanos, já que ele ainda nem era um humano. Foi somente 100 mil anos depois que os Homo sapiens apareceram. Para os historiadores, o primeiro serial killer da humanidade tem a ver com alguns restos humanos que foram encontrados em uma caverna lá na Romênia. Em 1941, durante o segundo grande conflito, foram encontrados alguns restos de ossos em uma caverna na Romênia. Os restos tinham 33 mil anos de idade e a vítima era um homem adulto. O crânio, galera, estava inteiro, porém apresentava algumas fraturas bem esquisitas. E depois foi concluído que as fraturas eram resultado de fortes impactos. E segundo os estudos, um bastão teria sido utilizado para golpear essa vítima, que estava bem próximo de quem atacou. E eles ainda concluíram que a vítima teve o seu crânio esmagado com 2 golpes consecutivos, 2 pauladas. E como esses ossos datam 30 mil anos, foi concluído que esse poderia ser o primeiro caso de assassinato entre os Homo sapiens. Mas o motivo, o que levou ele a tirar a vida do outro e tudo mais, isso a gente não sabe, porque aconteceu 30 mil anos atrás. E agora vamos falar do primeiro serial killer que virou uma peça de um museu. Vamos viajar de 30 mil anos atrás para 1810. Ano em que nasceu um cara chamado Diogo Alves, lá da Espanha. Aos 19 anos, ele foi trabalhar em Lisboa, em Portugal, e por volta do ano 1834, ele já estava no estado deplorável. Ele foi viajar para Portugal, porém deu tudo errado. Ele estava desempregado, viciado em álcool, entrou em depressão porque a mãe havia falecido. E nisso ele teria conhecido Maria Gertrudes, uma mulher que teria incentivado ele a entrar para o mundo dos crimes. E foi aí que teria começado a história de Diogo Alves como um criminoso. Para conseguir dinheiro, ele começou a fazer assaltos e muitas vezes durante os assaltos tirava a vida de pessoas inocentes. Ele então roubava as vítimas e depois jogava o corpo delas no aqueduto das Águas Livres, que é um antigo complexo de distribuição de água lá de Lisboa, que é bem alto, tem 60 metros de altura. E caindo de lá já não tinha mais jeito, A queda causava a morte instantânea nas vítimas. Então ele roubava e depois já empurrava, já sumia e já finalizava. Com isso, não era encontrado nenhum sinal de luta nos corpos quando
quando os corpos eram encontrados. Então, naquela época, as autoridades concluíam que o motivo, que causou a morte ali daquela pessoa era porque ela havia decidido tirar a própria vida. Mas na verdade não, Diogo Alves estava no meio, empurrando elas lá de cima. Só que como eles não sabiam disso na época, os crimes de Diogo Alves passavam despercebidos. E permaneceu impune por muitos anos. E isso durou mais ou menos até 1839, quando a polícia pegou Diogo Alves e ele foi preso. O cálculo inicial é que ele tenha feito aproximadamente 70 vítimas, mas podem ter sido mais vítimas. O cara teria feito 100 vítimas durante 3 anos. Quando ele foi capturado, ele foi sentenciado à pena de morte e em fevereiro de 1841 foi executado pela corda. E a ponto de curiosidade, essa foi a última execução de morte concretizada lá em Portugal. E mesmo sendo executado, uma parte desse primeiro serial killer de Portugal, Diogo Alves, está viva até hoje. Por ser uma pessoa totalmente psicopata, maluca e diferente, sua cabeça foi preservada para assim ser estudada e também para que eles pudessem entender melhor como a mente dele funcionava. Quem teve a ideia de preservar a cabeça dele foi o médico e professor José Lourenço da Luz. Esse médico e professor estava muito interessado em estudar a cabeça desse psicopata e assim então convenceu os policiais para que ele pudesse ficar com a cabeça para ele, levando ela para a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa. A cabeça então foi colocada em um pote de vidro com formol, porém há poucos registros sobre os estudos do crânio. Mas mesmo sem muitos registros, a cabeça de Diogo foi um passo importante para o desenvolvimento da neuropsicologia. E a cabeça de Diogo Alves está exposta em um vidro de formol na Faculdade de Medicina da Universidade. Porém, a cabeça fica em uma parte da instituição que não é acessível pelo público. Somente os estudantes podem ter acesso à cabeça. Uma cabeça num pote é bem bizarra, ainda mais com essa história. Bom, se você gostaram desse vídeo, deixe seu like e comente também. Ficamos por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. pessoal. Valeu!